Bom pessoal, dando seguimento então na nossa aula sobre rolamentos, hoje nós vamos começar a dar uma olhada na parte da codificação dos rolamentos, ou seja, identificar o número que vem marcado ali naquele nosso rolamento, geralmente na lateral dele, e identificar o que esse número significa, o que essa sigla do rolamento significa. As três principais medidas que a gente vai ter no rolamento então vão ser o diâmetro interno, que é o diâmetro do eixo aqui, conforme está indicado aqui para essa setinha vermelha aqui na direita, seria o diâmetro do furo, né, que a gente vai passar o eixo. Vamos ter também o diâmetro externo, que é o diâmetro por fora, né, da circunferência maior. E nós vamos ter a largura do rolamento. Então, todas essas medidas aqui, elas são padronizadas por conta que a gente consegue pegar mesmos rolamentos com fabricantes diferentes, por conta das tolerâncias que elas têm ali e tudo mais. Então, se eu tenho um rolamento com o mesmo código, mesmo que ele seja de fabricantes diferentes, ele tem que ter as mesmas medidas na hora que eu for trocar. Então, se eu cheguei numa máquina e preciso trocar um rolamento, por exemplo, eu só vou pegar, anotar o código dele, vou achar um rolamento novo e vou conseguir montar lá no lugar da mesma forma. O código dos rolamentos, então, ele é separado em algumas partes. Então, aqui vamos supor, por exemplo, que nós tivéssemos um rolamento 61205. Geralmente o 1 fica escondido na parte do rolamento, tá? Então a gente iria ver somente um 6205. Os dois últimos dígitos do rolamento geralmente vão estar referenciando qual que é o diâmetro interno dele, ou seja, qual que é o diâmetro do furo ali para passar o eixo. O primeiro número do rolamento geralmente vai indicar, geralmente não, sempre vai indicar, nesse caso, o tipo de rolamento que eu tenho. E os demais números que estão no meio aqui vão indicar a largura e o diâmetro externo. O primeiro aqui, que é o tipo, nós temos essa tabela de rolamentos que vai estar disponibilizada para vocês. E daí nós temos aqui uma tabelinha menor aqui no canto com o tipo de rolamento. Então, por exemplo, se um rolamento começa com o número 0, ele vai ser um rolamento de contato angular de duas carreiras. Ou seja, ele vai ter duas fileirinhas de esferas. Se ele começar com 1, vai ser um autocompensador de esferas. Se ele começar com 6, vai ser um rígido de esferas de uma carreira. Se ele começar com 8, ele vai ser um axial de rolos cilíndricos. Enfim, o começo do código, então, vai me dizer que tipo de rolamento ele é. Se ele começar com NA, ele vai ser rolamento de agulhas e assim por diante. Então, o primeiro dígito do nosso rolamento vai me dizer qual que é o tipo de rolamento que eu tenho. Nesse caso aqui, por exemplo, um 6205, vamos desconsiderar o 1 aqui, tá? Então nós vamos ter aqui um 6, isso significa que o meu rolamento é um rígido de esferas de uma carreira, conforme ele está representado aqui. Então, fixo de uma carreira de esferas ou rígido de esferas. Na questão daí do diâmetro interno, nós temos 4 regras que nós vamos ver agora. Primeira regra que a gente tem ali para identificar qual que é o diâmetro do eixo. Se for um rolamento que tem apenas 3 dígitos, isso serve apenas para rolamentos de rígido de esferas, tá? É o único rolamento que vocês vão ter bem pequenininho assim dessa forma. Então, o último dígito, se ele for apenas 3 dígitos no código dele, vai ser o diâmetro do rolamento. Então, se for um 601, vai ser diâmetro de 1. Se for 602, diâmetro de 2. 603, diâmetro de 3. 609, diâmetro de 9. Essa é a primeira regra. Segunda regra. Quando eu tenho esses finais aqui, essas medidas aqui são fixas. Como assim? Final 00 sempre vai ser 10 milímetros. Então, se eu tiver um rolamento 6000, o diâmetro dele ali do eixo vai ser de 10 milímetros. Se eu tenho final 01, vai ser de 12. Se eu tenho final 02, vai ser de 15. Se eu tenho final 03, vai ser de 17. Isso daqui
é sempre dessa forma. Então peguei um rolamento que tem final 01, eu já sei que é 12. Peguei um rolamento que tem final 03, eu já sei que é 17. Tá? Terceira regra. Quando ele é de 04 para cima, eu vou pegar os dois últimos dígitos e vou multiplicar por 5. Então 4 vezes 5 vai ser 20 milímetros. 5 vezes 5 vai ser 25 milímetros. 96 vezes 5 vai dar 480 milímetros. Então, qualquer número nesse intervalo aqui, de 4 a 96, eu vou pegar e vou multiplicar por 5. Então, vamos supor que eu tenho um rolamento que o final é, por exemplo, o rolamento 60-10. Vou multiplicar o 10 por 5 e ele vai me dar 50 milímetros. Beleza? E a última regra é quando eu tenho furos maiores que 480 milímetros, é um rolamento bem grande, então a gente vai ter um rolamento o diâmetro interno dele vai ser de praticamente meio metro. Então vai ser um rolamento que dificilmente vocês vão ver, mas caso vocês vejam, ele vai estar representado dessa forma. Eu vou ter o começo do código separado do rolamento, aí eu vou adicionar uma barra e vou adicionar os dígitos do diâmetro do rolamento. Então, por exemplo, um 60/500, eu vou ter um rolamento de 500 milímetros. 60/7800, vou ter um rolamento de 780 milímetros de diâmetro. 60/10.000, vou ter um rolamento de 10.000 milímetros de diâmetro. E as outras dimensões que eu vou ter no meu rolamento. Então, vamos voltar aqui para o nosso rolamento que era o 6205. Lembrando que nós geralmente desconsideramos esse número aqui porque ele está entre parênteses. Nós temos que vir aqui na tabela de rolamentos. Aí a gente sabe pelo 6 que ele é um rígido de esferas de uma carreira. Então a gente vai olhar, por exemplo, na parte do rolamento de esferas. Vamos começar. Então nós temos aqui rígido de esferas. É essa parte aqui da tabela. Se ele fosse um rolamento de esferas de contato angular, nós olharíamos aqui na parte de baixo da tabela. Aqui, como ele é um rígido de esferas, nós vamos olhar nessa parte aqui. Pelas regras de rolamento, a gente tem lá, se a gente voltar aqui, então final 05, é acima do 04, se enquadra na terceira regra. Então nós vamos fazer 0,5 vezes 5. Então nós vamos ter aqui um diâmetro de 25. Voltando lá na nossa tabela, então, nós vamos ter aqui, ó, o D minúsculo, que é o diâmetro do eixo, que é justamente o que a gente quer. E nós temos aqui daí o diâmetro de 25, ó, que é igual ao nosso. Então, esse nosso rolamento vai estar aqui, ó, 6205. E com isso, a gente consegue achar as outras dimensões dele, que são diâmetro externo, que é o D maiúsculo, e a largura, que é o B. Então eu tenho aqui, ó, parte de série de rolamentos 62. Então eu vou usar essa parte aqui da tabela, ó. Se fosse a série 60, por exemplo, eu usaria essa parte aqui. E se fosse a série 63, usaria essa parte aqui. Como é uma série 62, vamos utilizar essa parte aqui só do meio. Então, 6205, eu tenho que o diâmetro externo dele é 52 e a largura é 15. Se eu pegar um rolamento desse na mão, por exemplo, eu posso conferir as medidas com o paquímetro. Eu tenho certeza que vocês vão achar essas mesmas medidas aqui, certo? Então, pelo código do rolamento, eu consigo acompanhar aqui e procurar na tabela qual que vai ser as dimensões dele que eu vou ter. Vamos supor que eu tenha um outro tipo de rolamento. Eu vou arrumar aqui, por exemplo, um rolamento. Deixa eu pedir só um arquivo do Word aqui para ficar mais fácil de visualizar. Vamos supor que eu tenho um rolamento aqui. Deixa eu pensar um que eu consiga achar aqui na tabela, porque essa tabela é só uma redução de um catálogo. Então vamos supor que eu tenha, por exemplo, um rolamento 30.210 ou
30.215. Pode ser. Então, o que nós vamos fazer para analisar esse rolamento? Primeiro, o 3 vai me indicar o tipo de rolamento. Então, 3 igual tipo de rolamento. Que é, se eu olhando aqui na tabela, voltando nela aqui. Então, vou lá na primeira página, no canto da esquerda aqui. E vou olhar aqui mais para baixo. Então, 3 é um rolamento de rolos cônicos. Então, eu sei que o tipo de rolamento é rolos cônicos, que é o tipo que a gente viu na aula passada. Pelo 15, que são os dois últimos números, eu vou saber qual que é o diâmetro do eixo. Então, ele vai se enquadrar aqui na terceira regra, porque ele é acima do 0,4, né? Então, a gente vai usar a terceira regra. Então, eu vou fazer aqui 15 vezes 5. Se eu for fazer na calculadora 15 vezes 5, vocês vão ver que ele vai dar um resultado de 75 milímetros. Então, o nosso rolamento, o diâmetro dele vai ter que ser 75 milímetros, o diâmetro interno do rolamento. As outras medidas eu vou ter que achar aqui na tabela. Então, eu vou vir aqui e vou procurar a parte do rolamentos de rolos. Então, aqui rolamento de esferas, não tá. Vamos na parte de baixo. Ainda é rolamentos de esferas, começou daí rolamentos de rolos. Então, aqui eu tenho rolamento de rolos cilíndricos, não é? Eu tenho rolamento de rolos cônicos. E aqui na outra parte, rolamento de rolos cônicos, que é o que eu preciso. Série de rolamentos 302 em cima, série de rolamentos 303 embaixo. O nosso é um 302, o começo dele. Então, nós vamos olhar na parte de cima. Aqui daí, como é um rolamento de rolos, nós vamos ter algumas medidas. Então, nós vamos ter o B, D1, D, C e T. Porque nós já temos a medida do D minúsculo, que a gente sabe que é 75 milímetros, conforme a gente fez o cálculo. Agora, quais são as outras medidas que nós vamos ter aqui, então? D maiúsculo, B, C, o T e D1. Essas são as medidas que a gente precisaria arrumar aqui, que são as dimensões principais. Então, aqui nós vamos ter D maiúsculo, B maiúsculo, C maiúsculo, T maiúsculo e D1 minúsculo, conforme ele está ali e tem a indicação aqui no desenho. Então, nós vamos procurar aqui o 30.215, ele está aqui, ó. Então, nós vamos utilizar essa linha que ele está aqui como referência. Diâmetro externo, que é o D, 130. Então, aqui, 130 milímetros. Largura da parte interna aqui, que é o B, 25. Então, aqui o B vai ser 25 milímetros. Voltando lá na tabela, o C, largura ali da capa do anel externo. Nós temos que é 22. Então, 22 milímetros. Voltando lá na tabela, o T, que é a largura total do rolamento, 27,25. Então, aqui vai ser 27,25 milímetros. E o D1, que é a largura ali da parte do... só da parte interna do rolamento ali, daquela capa que ele tem. Nós vamos ter aqui que o diâmetro é de 99,2 milímetros. Então, aqui 99,2 milímetros. Vamos fazer mais um exemplo aqui, então. Vamos pegar um outro rolamento que tem aqui na tabela. Deixa eu deixar aqui só em negrito, que eu vou deixar os exemplos para vocês na plataforma depois. Vamos escolher aqui, por exemplo, um outro rolamento que esteja na tabela. Pode ser um 501/10, por exemplo. Ou 503/10 também serve.
vamos deixar aqui fazer o mesmo processo que nós fizemos antes. Então, primeiro a gente vai pegar o primeiro dígito, que é o 5, e ele vai indicar qual que é o tipo de rolamento. Nós vamos lá, vamos olhar aqui na tabela, e nós sabemos daí a partir do número 5 que ele é um axial de esferas. Então aqui, axial de esferas. Depois, vamos pegar os dois últimos dígitos, nesse caso aqui 10, e eles vão indicar para a gente o diâmetro do eixo. Nesse caso aqui nós vamos fazer 10 vezes 5, então o diâmetro do eixo aqui vai ser 50 milímetros. Agora, as outras medidas a gente tem que pegar direto lá pela tabela. Então, vamos achar lá na tabela nosso rolamento. Então, axial de esferas. Aqui eu tenho rolamentos de esferas, rígido de esferas, rolamento de esferas de contato angular. Olhando nessa outra parte aqui da tabela, eu vou ter aqui rolamento axial de esferas. Então, aqui é que eu vou procurar o meu rolamento. Então eu tenho a medida do D, D1, D maiúsculo e o T, que é a largura. Então nesse caso aqui eu vou ter D minúsculo, que a gente já calculou aqui, e a gente sabe que é 50 milímetros. Então aqui 50 milímetros. D maiúsculo, D1 maiúsculo também, e o T, que é a largura. E eu vou pesquisar lá na tabela. Se eu não sei que regra que ele se enquadra ali, daquelas três, eu não me lembrei direito, eu vou conseguir achar ele aqui da mesma forma. Então, por exemplo, aqui eu não tenho nessa tabela aqui o 503, eu tenho 513 só. Então vamos deixar ele aqui com 513 para a gente achar na tabela. Então, se eu não tiver o diâmetro do eixo, não lembrar as regras ali para calcular, aquelas três que eu comentei ali no começo, eu consigo achar aqui da mesma forma. Então eu venho na tabela, eu tenho 513,10 aqui. Então o diâmetro dele, eu vou utilizar essa linha aqui, né? O diâmetro dele, o D minúsculo, eu consigo achar aqui na tabela também. Nesse caso, 50. E o D1, que é o diâmetro do furo da parte de baixo ali do rolamento, vai ser 52. Então, D 50, D1 52 milímetros, conforme a gente achou na tabela. Essas duas medidas que estão aqui no canto, a gente utiliza tanto para os rolamentos da série 512 quanto para o rolamento da série 513. No caso das outras, a gente tem que fazer o mesmo processo daquele primeiro rolamento que a gente viu. Então aqui é a parte do 513, aqui é a parte do 512. Então a parte do 513 é aqui, a gente vai ter que utilizar essa parte aqui. Olhando aqui com 513,10, o diâmetro externo dele é 95 e a largura, que é o T, é 31. Então aqui nós vamos ter 95 milímetros e a largura aqui 31 milímetros. Vocês podem estar se perguntando, por que você mudou aqui o 513 em vez de deixar o 503 que tu tinha deixado antes? Porque essa minha tabela, logicamente, ela é um resumo do que a gente encontra de rolamentos por aí. Essa tabela aqui tem 2 páginas. O catálogo de rolamentos, eu por exemplo estou com um da NSK aqui, geralmente esses catálogos a gente encontra aqui então impressos nas empresas, ou a gente pode achar eles em PDF, como eu baixei esse daqui, e daí nós vamos ter que fazer o seguinte, vamos ter que olhar ele aqui, já descobrimos qual que é o tipo de rolamento, né? Então por exemplo, é um rolamento de axial de esferas. Então eu venho aqui, a parte de rolamentos axiais, B206. Então eu sei que eu vou ter que vir achar aqui a parte do B206. Então B39, B135,
B206, rolamentos axiais. E aí, aqui nesse caso, aí eu vou conseguir utilizar uma gama muito maior, porque daí ele é o catálogo completo de rolamentos que eu tenho, não é apenas uma folhinha que eu tenho, que nem eu tinha lá. Então, por exemplo, o catálogo completo tem 557 folhas. Vamos achar aquele mesmo rolamento aqui, por exemplo. Então eu tinha um 513,10. Então eu vou vir aqui, vou procurar 513,10. Ó, tá aqui embaixo na minha folha. E as medidas que eu vou achar aqui são as mesmas que eu tinha lá. Então eu tenho, às vezes eu tenho só a simbologia dele aqui um pouco modificada, as letras ou algo mais, dependendo do tipo de fabricante. Então eu tenho D, D1 minúsculo, D1 maiúsculo e só D maiúsculo, e tenho T, que é a largura. Vamos ver se eles batem as medidas aqui, D, D1, D e T. Então eu tenho aqui o D minúsculo é 50, para o 513,10 o D maiúsculo é 95, o T, que é a largura, é 31, e o D1 ele não está indicando aqui, mas aí a gente conseguiria achar em outro catálogo, algo do gênero, se a gente precisasse procurar também. Outras informações que eu consigo achar aqui nesse meu catálogo, por exemplo, que é um pouco mais completo, logicamente, do que a minha tabela, é capacidade de carga do meu rolamento, ou seja, quanto de força que eu vou conseguir aplicar nele. Aqui eu tenho em newtons, em quilograma força. Então, por exemplo, eu tenho vou fazer um carrinho de rolemã e eu quero saber se esse rolamento vai aguentar o meu peso, por exemplo, para ele rodar na hora que eu for arrumar. Então eu sei, por exemplo, que esse rolamento 511,00 vai suportar uma carga de tantos quilograma força. Logicamente, esse aqui é um rolamento axial de esferas, ele não é feito para suportar carga para um carrinho de rolemã, porque o sentido da carga é axial, ou seja, no sentido do eixo, e não no sentido do raio, que nem é o rígido de esferas para o carrinho de rolemã. E aqui também tem o limite de rotação que eu consigo aplicar nesse meu rolamento. Então no 513,10, por exemplo, eu tenho aqui, se ele tiver lubrificado com graxa, eu consigo aplicar uma rotação de 1800 RPM, e se ele tiver lubrificado com óleo, eu consigo aplicar até 2800 RPM. Esses indicativos aqui são importantes porque basicamente eles vão me dizer se o rolamento é adequado para aquele sistema da máquina ou não. Se ele tivesse aplicado diretamente no motor, por exemplo, dependendo do motor, eu já não poderia lubrificar ele com graxa, porque eu tenho motores aí que giram já direto a mais de 1800 RPM, dependendo do número de polos que eu tiver. Tá? Mas eu não quero confundir muito vocês nessa parte. Vou deixar dois exercíciozinhos aqui então com os códigos para vocês tentarem identificar o tipo de rolamento e achar ele aqui nessa tabela também, nessa pequenininha. E vou deixar disponível também esse catálogo da NSK, caso vocês queiram tentar procurar no catálogo completo aqui, ver se vocês acham o rolamento também, tá? Então, por hoje é isso a nossa aula. Nós nos vemos daí na nossa próxima aula para a gente continuar a nossos sistemas de elementos de máquinas. A gente encontra